com muita alegria, com satisfação, em nossos estúdios do Jornal da Band, Dr. Francisco Antônio Fernandes, nefrologista e coordenador do pronto atendimento do Hospital Unimed em Sorocaba. Vamos falar aqui sobre doenças respiratórias, né? Porque durante os meses mais frios do ano, cresce o número de pacientes com problemas respiratórios e acaba sobrecarregando também o sistema de saúde. É importante destacar que, com medidas simples, nós podemos, quem sabe, evitar alguns desses problemas. Por isso que o Dr. Francisco está conosco hoje aqui para conversar também com você, ouvinte do Jornal da Band. Você que participa sempre conosco através do nosso WhatsApp, 981620072, também pode participar com questionamentos aqui ao Dr. Francisco, que eu carinhosamente peço a liberdade de chamá-lo de Chicão. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Douglas. Boa noite, ouvintes da Rádio Band. Um prazer estar aqui com vocês, falar de saúde para a nossa cidade de Sorocaba. Doutor, é possível diferenciar gripe de resfriado? Na prática médica é possível, mas para o leigo é muito difícil. Os sintomas de uma virose respiratória, seja ela resfriado, gripe, influenza, a própria Covid, dengue, é tudo muito parecido, né? Sempre febre, dor no corpo, dor de cabeça e manifestações respiratórias altas, coriza, dor de garganta, rouquidão e tosse. Então é tudo muito parecido, difícil para diferenciar no dia a dia, mas o tratamento é tudo muito parecido e nada como prevenir essas patologias do que ter as patologias, não é mesmo? Agora, com essa mudança climática, enfim, de que forma prevenir? Bom, eu acho que hoje o carro-chefe da prevenção é vacina, né? O Brasil tem um dos programas de vacinação mais modernos do mundo, com vacinas para praticamente todas as viroses respiratórias, inclusive pelo Programa Nacional de Vacinação, que é pelo Sistema Único de Saúde. Então, acho que a pessoa que frequenta a unidade básica de saúde, ela tem toda a garantia da vacinação dessas patologias. E a vacinação nada mais é do que colocar o indivíduo em contato com aquele germe, com o vírus, vamos falar assim, e ter uma doença mais amena, mais frustra, e criando os anticorpos contra aquela patologia. Eu acho que isso é fundamental para a prevenção de doença de massa que a gente fala, não é mesmo? Agora, as prevenções básicas, podemos caminhar para... A gente aprendeu agora com essa nova fase da dengue, que a hidratação é fundamental na evolução de uma virose. Então, tomar água em quantidades que a gente poderia chamar de absurdas é o que muda a evolução dessas viroses. A higiene pessoal é outra coisa importante, né? Principalmente a lavagem das mãos, é uma coisa que assegura bastante. Evitar aglomerações, aprendemos com a Covid, continua sendo um fator de prevenção bastante grande, principalmente para as doenças respiratórias que são transmitidas pelas gotículas de saliva, pelo aerosol que a gente fala. E qualquer outra coisa, principalmente eu aprendi na faculdade, 35 anos atrás, o professor falava de virose, cama, comida e roupa lavada. Você vai conseguir passar por ela tranquilamente. Eu acho que esses são os preceitos básicos para você ter um quadro viral com tranquilidade. Agora, doutor, rapidinho aqui, Douglas, ainda sobre a vacina, acho que até o Douglas já deve ter ouvido as pessoas falarem a respeito e ouviram o seguinte: olha, eu tomei a vacina nos anos anteriores, mas tive reação à vacina. Tomei a vacina para prevenir um quadro de gripe, um quadro viral, e acabei pegando gripe posterior. Enfim, isso é mito, é tabu, isso de fato acontece, depende de cada organismo. Depende de cada organismo. E mais do que isso, não é uma reação, é a manifestação da doença que você foi ser vacinado, que se manifesta com doses mínimas inoculadas do vírus no seu organismo. Então, aquilo que você chama de reação é o quadro viral que faz com que o seu organismo produza os anticorpos e você não tenha mais, naquele período de 12 meses, que você não tenha a manifestação clínica daquela doença. Eu acho que para a saúde pública do nosso país, a gripe, embora não seja lembrada, é um dos grandes afastadores do trabalho, com atestados e tudo mais, né? Então eu acho que prevenir é uma coisa importante. As empresas deveriam fazer essas prevenções. Até pouco tempo atrás as empresas faziam isso. Criou-se um mito de vacina com a Covid, né? Que a população tem que entender que a vacina é o único caminho e que ela não traz reação, e sim a manifestação clínica daquela virose,
que fez com que o organismo produza os anticorpos. Agora, a manifestação clínica depende de cada um. Alguns têm uma reação mais forte, uma gripona, como a gente fala, outros têm as manifestações ou outros nem percebem que tiveram. Então, por isso que a vacina é importante, que é o que a gente chama de terapia de massa. Você consegue tratar ou prevenir milhares, milhões de pessoas com uma dose de vacina. E essa vacina que está hoje à disposição no Sistema Único de Saúde é contra influenza, é isso? Contra a influenza. Porém, E não tem contraindicação a vacina? não. O que a gente sempre diz é que pacientes que são imunodeprimidos, então os transplantados renais, as gestantes, as crianças muito pequenas, os idosos, têm que procurar o seu médico para ver se há os pacientes que fazem tratamento de câncer, procurar o médico para ver se ele indica ou não determinada vacina. A vacina que é com o vírus morto, o vírus morto inoculado, essa não tem problema algum para ninguém. Aquela que tem vírus vivo atenuado, essa diferença é importante, é que o médico do paciente tem que dizer se ele pode ou não fazer o uso dela, principalmente esses pacientes chamados de imunodeprimidos. Doutor, o senhor deixou uma ponta aberta aí? Descanso, repouso, água e tudo mais. Eu sou do tempo em que vovó dizia canja de galinha e muito repouso. Quando é que a pessoa precisa se preocupar realmente e procurar atendimento médico? Por quê? Primeiro momento, você tem um resfriado, uma gripe, vai repousando, vai descansando e tudo mais. Quando que é o momento certo de procurar um médico? Bom, o momento correto de procurar médico, no início da doença, vamos dizer assim, é no quadro febril extremo. Então, febre que não passa, ou a febre acima dos 39 graus, é um indicativo de buscar serviço médico. Fora isso, manifestações mais intensas de tosse com expectoração, de cor amarelada ou de cor esverdeada, essa que fala de secreção de germe que pode ser secundário, bacteriano, essa manifestação também indica a necessidade de procurar serviço médico, né? A dor torácica, que pode ser uma irritação da pleura, também é indicação de procurar serviço médico. As manifestações mais frequentes que a população procura é o nariz trancado, que a gente chama de coriza, né? O nariz trancado e a dor no peito ao respirar. São manifestações comuns do quadro gripal que a gente deve procurar amenizar com os analgésicos e antipiréticos e cortar a febre, que a febre é um grande causador de dor no corpo. A dor muscular, dor nas juntas, dor de cabeça, em decorrência de um quadro febril. Se a gente amenizar a febre, a gente consegue melhorar os sintomas e melhorar a qualidade de vida do indivíduo durante o quadro. Agora, tem também a orientação médica, doutor, em relação à lavagem nasal, ou você usa o soro fisiológico, enfim. Isso aí é verdade ou é mito? Deixar essa parte nasal um pouco mais, talvez limpa, não sei se esse seria o termo correto, principalmente para as pessoas que têm a abençoada rinite. Sofre de rinite, Paulo Roberto Júnior? Não sofro de Não, rinite, não. Eu tenho muita rinite, tempo seco assim, A gente coloca que os pacientes que têm doença respiratória de base, então as rinites alérgicas, a asma, a bronquite do fumante, né? Esses indivíduos devem manter essas patologias, principalmente neste período do ano, clima seco, muita poeira, muita fumaça, muita fuligem, muita poluição. Deve ter deve ter o equilíbrio, né, dessas patologias alcançado com o uso das medicações para evitar as descompensações respiratórias. Com relação à coriza, usar ou não o soro, em pessoas muito dependentes, ou os idosos acamados, ou crianças, isso é um bom caminho. As pessoas adultas e que têm consciência de tudo que fazem, assoar o nariz na água, no banho ou num lenço, também é uma coisa de melhorar a respiração, vamos dizer assim, né? Destrancar as vias respiratórias e higienizar também a região respiratória. Mas usar o soro é uma coisa que a gente usa nas pessoas mais dependentes. tá certo. Mudar um pouquinho de assunto, falar um pouquinho da Covid, porque hoje a gente está falando, o tema dessa entrevista é doenças respiratórias. Nós temos falado muito no Jornal da Band com relação à dengue, mas a gente não pode esquecer que a Covid
ainda não foi totalmente extinta do país, do globo, de uma forma geral. Tanto que em Sorocaba já temos 2.622 casos, 12 mortes registradas desde o início do ano. O Covid está aí, ainda é preciso tomar alguns cuidados, né, doutor? Eu acredito que os cuidados básicos que já foram ditos aqui, principalmente evitar as aglomerações, é o que previne principalmente o vírus da Covid. A Covid está aí, graças a Deus, pelo menos no pronto-socorro onde eu trabalho, os exames de Covid têm sistematicamente vindo negativos, graças a Deus. Diferente do período recente aí da dengue, que todos vinham positivos, né? Mas a Covid tem vindo negativo, são raros os casos de Covid, porém, a Covid é uma doença que, ela quando se manifesta na forma grave, ela é grave e leva os pacientes aos hospitais, enfermarias e UTIs, né? A respiradores e tudo mais. Então, é uma doença que precisa ser evitada. A vacina trouxe um grande benefício à população. Hoje a gente pergunta no pronto-socorro se a pessoa é vacinada, a maioria já coloca que foram vacinados no mínimo 3 vezes e a maioria já está tomando a vacina polivalente, parari, papapá, tá certo? Isso ajudou muito a população a se defender contra a Covid e é o que a gente tem visto na prática do dia a dia. Dr. Francisco Antônio Fernandes conosco, médico nefrologista, hoje coordenador do pronto atendimento do Hospital Unimed, já foi secretário de saúde do município de Sorocaba. Araçoiaba da Serra. Araçoiaba da Serra, sabe muito bem como funciona o sistema único também de saúde. Doutor, só para a gente encerrar aqui, para a gente falar um pouco a respeito dessa questão da nefrologia, né, que cuida aí da toda essa parte clínica do sistema urinário, que cuida dos rins, enfim. E muitas pessoas temem a chamada hemodiálise, né, os problemas nos rins e tal. Quais são os sintomas? Quais são os exames que podem ser feitos de forma preventiva para que as pessoas possam estar em dia com relação a essa questão, principalmente dos rins? Eu emendo aqui rapidinho, doutor, porque a gente tem visto recentemente um aumento gradativo nos casos de pessoas com a chamada cólica renal. E aí precisa fazer aquela cirurgia, muitas pessoas precisam fazer aquela cirurgia mais de urgência, que é a colocação do duplo J. Duplo J. Enfim, Descobriu o duplo J em um ano. em um ano. Em 3 casos diferentes. E 3 casos diferentes, a gente tem visto um aumento desses casos. Vamos dividir a resposta em 2 partes, né? Primeiro, a hemodiálise, tão temida pela população. Eu diria que hoje, fazer hemodiálise, claro que é um processo de sofrimento, não há dúvida nenhuma, mas ela mudou muito em relação a 30 anos atrás. É outra hemodiálise, é outra qualidade de tratamento. Para ser mais objetivo assim, doutor, antigamente, talvez, hoje não mais, uma sentença. Não é sentença. Hoje o Brasil tem o hospital que mais faz transplante de rins no mundo, que é o Hospital do Rim, Hipertensão em São Paulo. Essa semana atingiu a marca de 20 mil transplantes. É o hospital que mais transplanta rim no mundo. Então a gente não tem como dar uma sentença, né? O transplante está aí, é uma realidade. Mas falando de hemodiálise, o problema da doença renal crônica é que o doente renal crônico ele não sente as manifestações da doença na fase inicial. E os grandes causadores da patologia renal crônica hoje, que colocam os indivíduos em diálise, os 2 maiores causadores são a hipertensão arterial e o diabetes. E a maioria das pessoas caminham com essas patologias juntas ao longo de 15, 20 anos. E a gente sabe que o brasileiro não é muito chegado na prevenção. E ele não se cuida adequadamente. E 15 anos de diabetes e hipertensão bombardeando os rins não aguentam. E quando ele chega lá em 25%, 20% de função boa, ou perdeu 80% da função, aí que as manifestações clínicas começam. Com anemia, canseira, inchaço, a pressão começa a subir e não controla, e o diabetes começa a cair, que eles falam, eu sarei do diabetes, é porque a insulina que ele produz, pouquinha, fica circulando porque o rim não está funcionando. Então, as manifestações clínicas da doença renal, ela vem só lá bem quando o rim já foi comprometido em mais de 80%. Como fazer para saber se eu tenho um problema renal? A Sociedade Brasileira de Nefrologia tem colocado, todo mês de março, na Semana do Rim, ela tem colocado como uma necessidade de o Brasil colocar nas consultas de check-up um simples exame chamado creatinina e um exame chamado urina tipo 1. Esses 2 exames sozinhos, eles detectam provavelmente as patologias renais em 90% dos casos.
Uma urina 1 alterada, com infecção ou presença de proteína, já ajuda muito o médico aí a seguir um caminho. E o paciente que tem uma creatinina alterada, esse vai ser levado a fazer determinados exames anualmente, mensalmente, trimestralmente, aí vai depender da gravidade do quadro. Então, eu diria para a população, ao procurar um médico, pedir para o médico colocar dentro do seu pedido de exames a creatinina e um simples exame de urina. Isso é uma coisa importante para evitar a hemodiálise tão temida como vocês estão falando. Já o outro lado do cálculo renal, a gente tem visto um aumento da casuística, e isso por conta daquilo que a gente chama de modelo de vida que a gente vem seguindo, especialmente o alimentar. E aí o excesso proteico, né, faz com que a calculose apareça mais, e hoje em dia o cuidado com o corpo, academia, whey protein, creatina, sem um cuidado médico, de maneira desproporcional às necessidades, aumentam muito, especialmente na população jovem, o aparecimento de cálculo renal. Tá certo, Ana. Muito obrigado. Entrevista esclarecedora, Dr. Francisco Antônio Fernandes, médico nefrologista, coordenador do pronto atendimento do Hospital Amimed. Hoje conosco falamos muito sobre doenças respiratórias, falamos agora sobre a questão de nefrologia também. Doutor, sempre um prazer, sempre uma aula, né, para nós aqui que estamos sempre curiosos, né, a respeito principalmente dessa questão de saúde. Então, meu muito obrigado pela sua participação hoje conosco aqui no Jornal da Band. Doutor Francisco do Chicão? Não, peraí, eu posso chamar de Chicão, ele pode também ou não? Eu acho que sendo aqui da Band, pode chamar de Chicão, sem problema. Mas em outros momentos, Chicão, torcedor ferrenho do Esporte Clube São Bento. Sou torcedor de São Bento. São Bento vem aí, vem Copa Paulista, já no final de semana. Aliás, deixa eu dar um aviso para a população, não fiquem assistindo o Campeonato Brasileiro, Série A, B, C, D. É Copa Paulista. É o Bentão que tá lá. É o Bentão, final de semana estreia contra o Capivariano. Exatamente. Esporte São Bento. Jogão no interior. Jogão do interior. Doutor, obrigado. Eu que agradeço vocês pela oportunidade de falar para a nossa população de Sorocaba sobre patologias respiratórias, doenças do rim, e vamos em frente, estou à disposição para vocês.